eu já andei falando bastante de válvula para vocês e eu acredito que eu já tô até meio chatinha com essa coisa de válvula. Tem uns, para quem me acompanha sempre, né, já me ouviu falar outras vezes. Então tem aí embaixo no meu feed ali da minha página, vários posts. Às vezes é carrossel, aquele que tem várias fotos, e tem também, eu acredito que tenha também vídeo meu falando de estenose de válvula aórtica, de insuficiência de válvula aórtica, de estenose de válvula mitral, de insuficiência de válvula mitral. Tem a tricúspide também, que é outro tipo de válvula. Então, a mitral e a aórtica são as principais, são as mais prejudicadas por endocardite, né, endocardite infecciosa. Então, já tem aí uns posts bem bacaninhas para vocês estarem observando. O tratamento, geralmente, da endocardite infecciosa, que é aquele quadro agudo, é com antibiótico ou com antifúngico também, às vezes associado antibiótico com antifúngico. Vai depender muito das características de como o paciente vai evoluindo e geralmente demora em torno de 30 a 40 dias, 45 às vezes. É muito difícil porque a válvula, quando ela adoece, a bactéria pega ela de repente e adoece ela de repente, e às vezes modifica a forma da válvula, deixa a válvula bem deteriorada mesmo, com bastante problema, bem de repente, bem agudo. Isso é grave, isso pode até levar à morte do paciente. Então é um assunto bem importante. Ok? Chegou aqui a Rose Baldissera também. Oi, Rose. Rose, eu vi sua mensagem. Aquele celular, é a minha secretária que fica com ele, mas ela me mostra tudo, eu já vi. Eu que mandei responder. Ok? Muito bom, turma. Outra coisa que eu queria falar para vocês, eu conversei com uma paciente esses dias e ela me falou que ela estava com bastante dificuldade de lembrar dos medicamentos que ela toma. E eu tive uma ideia para eu lembrar dos meus medicamentos, para eu não me confundir, porque eu tomo vários. Então eu contei para ela, eu pensei, eu vou falar pro pessoal lá no Facebook também e no Instagram. Depois eu vou colocar no Instagram também. Então é assim. Eu queria ter aqui para exemplificar para vocês, mas eu esqueci de pegar. Eu tenho 2 caixas que eu consigo, com essas 2 caixas, fazer o que eu vou contar para vocês. Mas 3 caixas seriam o ideal, para não se confundir mesmo. E eu expliquei para ela que ela pode colocar todos os remédios na caixa número 1, todos. De manhã vão estar todos ali. Então, à noite, ela passa tudo para essa caixa número 1. Na caixa número 2, ela vai colocar os medicamentos que ela acabou de tomar, que são de 1 vez ao dia ou de 2 vezes ao dia. Se você toma 3 vezes ao dia, você pode fazer essa caixa dividida em 3. Se você toma 2 vezes ao dia, você coloca ali um papelão para dividir ela em 2. Então, e aí tem uma terceira caixa, né, que seria o ideal ser 3, uma terceira caixa que é a caixa onde você tomou e não precisa mais se preocupar com aquele medicamento. Então, tem lá, de manhã vão estar todos os medicamentos na caixa número 1, e durante o dia, conforme você vai tomando, você vai colocando na caixa do meio ou na terceira caixa. Então, por exemplo, é um remédio que você toma de manhã e você toma 1 vez no dia. Por exemplo, eu tomo Puran de manhã em jejum 1 vez por dia. Eu pego Puran,
que tá lá na caixa número 1, e coloco, assim que eu tomei, para não ter risco de esquecer, eu pego, tiro o comprimido do blister, tomo e coloco a caixa, e coloco na última caixa, tá? Medicamento que toma 2 vezes ao dia, o que eu faço? Pego o medicamento, uso. Então, eu tenho a bombinha eu uso 2 vezes ao dia, que é da asma. Então, eu uso e coloco lá, na caixa do meio, eu tenho que ter lá 1 vez, 2 vezes e 3 vezes, dividir a caixa em 3. Aí, se esse remedinho eu tomei 1 vez, eu coloco lá na 1 vez. Quando for mais tarde, eu vou saber que eu vou ter que usar ele a 2ª vez. E aí, vou colocar ele no espaço de 2 vezes, e no final do dia eu vou colocar na caixa, ou posso colocar direto na caixa que eu já usei as 2 vezes, na caixa que eu não preciso mais me preocupar, que é a última caixa. Então, se você usa 3 vezes ao dia, aí você já dá de 1 vez, do lugar que estava ali 1 vez, já passou para 2 vezes, já passou pro pedaço das 3 vezes, e já colocou na última caixa, depois da 3ª vez que você usa, para ficar sossegado e saber que já usou as 3 vezes. Terminou o dia, vai estar tudo na última caixa. Se não tiver tudo na última caixa, é porque não usou, né? Aí sabe Deus, né? O que acontece? Aí, o que faz? Antes de dormir, pega tudo e passa para a caixa número 1, que é para saber que tomou tudo, certo? Eu vou fazer uma demonstração, eu vou ver se eu filmo para vocês uma demonstração com as caixinhas, vou arranjar umas caixinhas bonitinhas, porque o esquema que tá aqui dentro do meu só tá com 2 caixas. Porque os meus remédios eu tomo 1 vez e no máximo 2 vezes, e tem um espaço. Então eu coloco no espaço quando eu já tomei e não preciso mais me preocupar. Eu não coloco numa 3ª caixinha. Mas para quem usa 3 vezes ao dia, é bom ter uma caixa dividida em 3. Aí tomou a 1ª vez, coloca ali no 1 vez. Aí chegou a hora da 2ª vez, coloca ali no 2 vezes. Aí chegou a hora da 3ª vez, 3 vezes. Aí, na realidade, a 3 vezes já é que tá sossegado, né? Então, já pode colocar na última caixa. É só para sinalizar mesmo, para não se perder. E aí, coloco, eu escrevo, né? Eu tenho escrito todos os remédios e quais os horários, para eu saber qual que é de 2 vezes, de 3 vezes. No caso meu, só 2 vezes. De 1 vez ou de 2 vezes, né? Então, é assim que eu faço, e eu acho que facilita muito e não fica aquela coisa. Aí tem pessoas que esquece mesmo, aí você toma, coloca lá, aí você fala, puxa, eu tomei, não tomei, eu lembro que eu tomei, mas será que foi só 1 vez ou foi 2 vezes? Todo dia fazendo isso, é quase impossível não se perder. Então, é importante para vocês conseguirem montar esse esqueminha. Porque acabou de... E outra, gente, não vou fazer igual eu fiz uma vez, que eu coloquei os comprimidinhos em cima da cama e falei, eu vou ali pegar não sei o que e volta. E esqueci os comprimidos em cima da cama e não tomei. Ó, né? Olha a confusão. Então, assim, por favor, tirou do blister, já toma e já coloca a caixinha no lugar do lugar certo. Se já tomou, não vai mais tomar, põe na caixinha do já tomei tudo, para não se perder no processo. Ok? Então, essa é mais uma dica para hoje para vocês. Eu espero que ajude. E assim que eu puder, eu faço um esqueminha aqui, monto as caixinhas para vocês visualizarem, né, como fica. Mas é basicamente isso. São 3 caixas. A caixa que você não tomou nada, que é a primeira caixa, que é a caixa número 1. A caixa que você vai colocar
dividir a caixa conforme o número de vezes que toma os remédios por dia, e a caixa para colocar já tomei, já tô livre, e que é onde vai juntar todas as caixas no final do dia e vai voltar para a caixa número 1 antes de dormir. Gente, e quanto menos errar a tomada dos remédios, mais eficiente vai ser o tratamento. Hormônio tipo Puran, um dia que não toma já dá BO, já dá ruim. Então, gente, tem que tomar bem certinho mesmo, tá ok? Bem certinho mesmo. Porque daí a gente fica sem parâmetro. Se toda hora esquece, a gente fica sem parâmetro. Aí quando vai lá no consultório comigo, eu falo, tá tomando? Aí a pessoa fala, às vezes eu esqueço. Aí como é que eu vou saber se é o remédio que não tá fazendo efeito ou se é a falta de tomar certinho, né? Então fica assim, quando é pressão alta, tem que tomar muito certinho, porque dá diferença de um dia para o outro. Dá bastante diferença às vezes. Então fica difícil se o paciente não toma direitinho da gente saber se tem que aumentar a dose do remédio, se tem que trocar, né? Bom, a Marta tá falando aqui. A Vera, tá precisando, Vera? Muito bom. Faz. A Marta também usa uma caixinha. Isso, Marta, isso mesmo. Até vitamina, Marta. Gente, por favor. Eu já falei também várias vezes, tem post aí no feed orientando vocês. Vitamina, se tomar demais, é ruim também. Se tomar de menos, é ruim. Se tomar demais, é ruim também. Então, tudo tem que estar no seu equilíbrio. Vitamina é uma coisa importante também. Tem muito polivitamínico por aí. Mas esse aqui eu sempre tomo e não dá nada. É porque polivitamínico, esses que tem para vender, que são vários, geralmente a dose não é a dose de vitamina mesmo que precisa. Então pode ser que seja tudo dosezinha pequena, que também não vai fazer muita diferença. Ajuda, mas não faz muita diferença. Então não adianta ficar tomando polivitamínico, que é aqueles comprimidos grandões que tem de tudo ali. Não adianta. Até porque, pensa lá, um comprimido de vitamina C, que é uma drágia, é grande assim, tem mais de 1 centímetro de comprimento, aquele negócio tão grande. Como é que faz? Aí você vem lá, o polivitamínico que é do mesmo tamanho da vitamina C. Tem alguma coisa que não vai dar bom aí, né, gente? Então, às vezes o polivitamínico não tem tudo aquilo de dose, por isso que às vezes não dá problema. Mas pode acontecer de dar problema também. Então, vitaminas também é necessário que vocês procurem um médico, dosem a quantidade de vitamina no sangue, tem exame das vitaminas. Eu sempre peço para os meus pacientes vitamina C, vitamina B12 e vitamina D. Todos esses têm razão de ser no meu repertório. Então tem que ter lógica também, não é sair pedindo aí aleatório um monte de vitamina, não. Tem que ter uma certa lógica. Então, para os meus pacientes eu peço essas 3 vitaminas, fora os sais minerais também. Que eu nem sempre eu peço todos, mas num primeiro momento eu peço alguns a mais do que geralmente o pessoal acaba pedindo, porque faz sentido dentro da minha especialidade. Então tem tudo isso, gente. Porque se eu sair dando muita vitamina D, por exemplo, porque tem gente agora, vitamina D, se intoxicar de vitamina D, dá problema também. E é problema grave que pode até prejudicar o coração. Então, vitaminas também é uma coisa que vocês têm que colocar sentido, que tem dose certa, a vitamina tem que tomar com cuidado também, né? Ângela, muito bem. Rose,
tomar A2, mas às vezes esquece. 2 dias sem tomar, Rose. Faz isso não. Faz isso comigo não. 2 dias sem tomar dá BO demais. Não faz isso não. Bota um despertador. Se é tão esquecida assim, coloca um despertador. Né, o celular hoje em dia é ótimo para isso. Já programa vários dias para despertar o horário do ARA2. Não fica sem tomar não, hein? Valéria, por que a vitamina D tem que ser acompanhada por K2? Nem sempre. Nem sempre. Deixa eu mudar de posição aqui que já tá doendo aqui. A carcaça velha de guerra. Nem sempre precisa ser acompanhado por K2. Então tem que ver. Tem que ver. Mas K2 é legal, é interessante o K2. Eu acredito que seja por causa do metabolismo do cálcio. A K2, a vitamina K tem 2 tipos, né? Tem a vitamina K que tem a ver com a vitamina K com a coagulação do sangue, e tem a vitamina K que não tem nada a ver, que é essa K2, que não tem nada a ver com a coagulação do sangue, que tem a ver com o cálcio. Então, acaba fazendo todo um conjunto ali, mas tem que ser bem avaliadinho para não ter problema até com vitamina K2, né? E tem várias dosagens de vitamina K2, certo? Tem que passar em consulta para ver. Oi, Neuza Castro, tudo bem? A Neuza já trabalhamos no mesmo lugar, né, Neuza? É você, né? Acho que é. Deixa eu ver aqui, ó. Pra eu enxergar de pertinho, eu tenho que tirar o óculos. Eu acho que é a Neuza mesmo. Neuza já trabalhou na mesma clínica que eu. Muito bem, pessoal. É isso. Esses são os recadinhos que eu queria deixar para vocês. Se deixar, tem muita coisa para falar. Muita coisa que aconteceu comigo essa semana. Sim, Neuza, legal. Muita coisa que aconteceu comigo essa semana, porque eu tô voltando cada vez a atender mais os pacientes, e conforme vão acontecendo uma coisa ou outra com os pacientes, eu acabo despertando para mais coisas que são interessantes de passar para vocês. Esses dias eu falei sobre morte súbita, eu até estava bem chateada, porque envolveu familiares meus lá numa situação. Mas eu fiz a live lá sobre morte súbita meio caída, meio tristinha, mas morte súbita é um assunto que eu tenho que voltar nele, para falar com vocês sobre ele, porque envolve um dos problemas que mais dá morte súbita é a arritmia cardíaca, né? E a arritmia cardíaca tem diversos motivos para arritmia cardíaca, inclusive tanto a baixa de sais minerais como o excesso de sais minerais. Então, os sais minerais podem fazer toda a diferença, né? São elementos que fazem diferença na circulação, que podem estar estimulando causando uma arritmia cardíaca, inclusive fatal. E outra coisa, gente, sais minerais, as vitaminas, todos esses elementos são responsáveis por várias funções do nosso corpo, várias. Então, tem que colocar muito sentido nisso. É uma coisa que por muitos anos não se falou, hoje em dia está sendo mais estudado. Eu acredito que mais para frente vai vir cada vez mais forte essa coisa de não saiam tomando aleatoriamente porque pode dar problema, e não saiam tomando, não pode nem ser de menos nem ser de mais, tem que ser acompanhado por médico para poder dar uma dose para não exceder e ter o benefício, porque também já estão descobrindo por aí que tem doses de vitamina que podem ser dadas um pouquinho a mais e outras que tem que ser dadas um pouquinho a menos. Tem sais minerais que a gente pode dar um pouquinho mais, tem sais minerais que
não é bom dar mais. Então vai tá mudando essa questão da dose que pode ser dada. Tem muita coisa a ser debatida ainda, né? Não é a minha especialidade, mas eu fico meio ligada porque eu acho interessante e influencia no tratamento e no comportamento do organismo dos meus pacientes. Então, eu acho muito importante estar sabendo. Onde consumimos sais minerais, Marta? Não entendi. Sais minerais tem na alimentação nossa do dia a dia nossa. Tem sais minerais. Né? Mas eu não entendi como que você quer, onde consumimos, de que forma você quer perguntar sobre isso. E a Neuza também não entendi, Neuza. Causa mais mal. Não entendi, Neuza. Mas a gente vai se conversando, a gente pode trocar ideia depois também. Tá, Marta? Manda umas mensagens pra mim que a gente conversa. Neuza também, se quiser perguntar alguma coisa. Tem muitos alimentos, é o que eu falo pro pessoal. Muitos alimentos têm sais minerais, tem as vitaminas, tem tudo, proteínas, tudo. Só que o que acontece? Nem tudo a gente consegue, às vezes o que o nosso organismo precisa, a gente não consegue consumir. A alimentação de hoje em dia é muito diferente, o organismo nosso hoje em dia é muito diferente do que o organismo que foi construído lá nos primórdios, né? Lá no começo da vida mesmo, na Terra. Então, o organismo do ser humano foi desenvolvendo e foi se adaptando e a alimentação foi mudando e muita coisa mudou. Então, hoje em dia, a gente às vezes precisa tomar uma certa quantidade que não vai conseguir através da alimentação. E às vezes tem que suplementar, tomar a mais. Só que tem que ter cuidado. Eu que agradeço, Rose. Eu gosto de falar para vocês. Eu só tô treinando assim, para eu falar cada vez de forma mais clara, para não ficar difícil de entender. Porque o meu objetivo é falar de forma simples, em palavras simples, como eu sempre escrevo, para levar cada vez mais conhecimento para vocês, né? Para a gente seguir essa estrada juntos e tá trocando ideias também, né? Que tem muita gente que dá umas ideias legais para mim também através das mensagens e eu vou tentando melhorar cada dia mais para vocês. Ok? Não uso de máscaras nesse momento. Eu andei falando um pouco sobre isso essa semana, não sei se eu cheguei a falar na última live, mas é assim, gente, a gente vai ter que começar a se comportar de forma responsável com a gente mesmo. Porque a grande maioria das pessoas passa pelo Covid, ainda mais agora depois da vacina, passa pelo Covid bem. E infelizmente não tem como segurar toda essa galera que passa bem pelo Covid. Eles precisam dessa liberdade. Então as pessoas que precisam se resguardar, elas precisam continuar usando máscara, continuar se protegendo, né? O máximo possível. Então, assim, dentro do possível, o máximo possível, usar, tá sempre lavando as mãos quando sair de casa, principalmente, né? Usando o álcool gel quando não dá para lavar a mão, com sabão, né? Que não adianta só esfregar a mão com água, que não adianta. Então, assim, gente, nós precisamos agora ter um pouco mais de paciência, porque nós vamos enfrentar situações assim, que você tá no lugar, tem um monte de gente sem máscara, mas você precisa se resguardar. E aí você está de máscara. Mas não é porque você, né, tá contra todo mundo, é porque precisa. Então, se alguém perguntar, questionar, é porque precisa, né? E
E é por isso, porque a grande maioria, o Brasil é imenso, e a grande maioria da população não fica mal, como muitos já ficaram, como eu já fiquei. Então a gente vai ter que começar a se proteger individualmente. Eu também vou continuar usando, Marta, eu também vou continuar usando. Eu só saio com máscara, fico com medo ainda. Eu tenho que lidar com pessoas, às vezes, que estão com pneumonia, que estão com algum problema de saúde, e que eu sei que estão, inclusive, né? Mas eu tenho que superar esse medo, senão como é que eu consigo levar o meu servir ao mundo é esse, né? Se eu ficar com medo, como é que faz, né? Estamos aí tentando superar isso. Cálcio se faz mal para os rins? É o seguinte, Neuza, cálcio, se você tem muita pedra no rim e a composição desta pedra é cálcio, uma suplementação de cálcio pode dar problema para você, sim, com relação às pedras, se você tiver pedras. Se você não tiver pedras, assim, não for uma pessoa que toda hora tem pedra, que é o cálculo renal, né? Que é pedra no rim, aí não faz diferença. Agora, pode fazer diferença para outras coisas. Agora, se você é uma pessoa que tem pedra no rim, que de vez em quando tem crise de cólica renal e suplementa cálcio, pode ser que você tenha mais pedrinhas. Muito bem. A Rose está falando aqui. Pois é, Rose, complicado, né? Complicado. E as pessoas assim, as pessoas contraem o vírus e por enquanto nós não sabemos o que o vírus pode causar na gente depois daquela crise que parece uma gripe. Então pode ter consequências depois de alguns dias, que às vezes está até negativado já, o antígeno negativado, e a pessoa está tendo algum problema, alguma sequela por causa daquela manifestação que teve, né? Então, igual a febre reumática, às vezes a pessoa tem a febre, às vezes a pessoa tem no momento lá pode ter a dor de garganta ou não, tem a dor no joelho, tem a dor no quadril, porque é característico da febre reumática, geralmente é mais dor em grandes articulações, tipo joelho, quadril, cotovelo, ombro, e pega geralmente uma articulação só. Então, ela pode passar por aquilo, passar bem, e depois de uns meses manifestar ali um problema na válvula do coração, porque teve contato. Fez uma sensibilização ali do organismo. Então, é mais ou menos a história do coronavírus. Às vezes a pessoa pega, ela passa a crise, passa a fase aguda e depois, de forma crônica, começa a aparecer outras coisas. Muito bem. Muito obrigada, Marta. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, depois de quase 2 anos, né? E vamos voltando. Muito bom, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. Daqui uns dias eu volto para falar mais para vocês. Grande beijo. Vão deixando aí nos comentários para mim alguma dúvida que vocês tiverem. Se quiser mandar no direct também pode. Se puder compartilhar, me ajuda muito. E se puder dar o like também ajuda, tá bom? Grande abraço para vocês. Até mais.